Bem-vindos ao meu TCC, um programa sobre as lombras, os perrengues, as ideias e as pesquisas dessa fase final das graduações. Eu me chamo Lucas, sou um homem branco, de barba, óculos, cabelo curto. Estou vestindo uma blusa com a estampa da bandeira de Pernambuco. Estou num ambiente iluminado por luzes coloridas. Atrás de mim, grafismos com as áreas do conhecimento da universidade. Também há uma televisão com o símbolo do meu TCC, o programa que a gente está construindo aqui. À minha frente, uma mesa cinza comprida. Em cima dela, 2 canecas também com os logos do meu TCC. E também, nosso convidado de hoje, Bruno Nascimento, que se formou em música com ênfase em canto lírico e fez um trabalho fantástico sobre aboio. Eu vou pedir para tu se introduzir, se apresentar, fazer uma descrição visual e aí a gente começa a conversar a partir daí. Olá a todos, meu nome é Bruno Nascimento e antes de mais nada eu quero fazer uma descrição. Eu sou um homem preto, sou um pouquinho gordinho, baixinho, de cabelo crespo. Estou vestindo uma camisa azul, uma calça bege e uma pulseira marrom. E uso óculos também. Bem, eu queria que tu introduzisse primeiro o que é o teu TCC, para a gente todo mundo ficar ambientado do que a gente está falando. Bom, meu TCC fala sobre o ensino do canto e elementos musicais e culturais e textuais que eu possa aproveitar da tradição oral, né, para o ensino do canto lírico. Então, eu falo sobre o aboio e esses elementos que podem ser utilizados no ensino do canto. Desde o começo eu queria falar, assim, desde que eu comecei a estudar canto na universidade, eu queria falar sobre a música nacional, música de canção de cama brasileira, né, que a gente chama, e essas canções, ela nos faz sentir mais brasileiros, né, nos faz aflorar essa brasilidade na gente. Então, eu queria falar sobre essas canções brasileiras e um tema que me fascinou no meio do curso, pro final, foi o aboio, né, que é presente em Pernambuco, é presente na região nordeste do Brasil. Mário de Andrade, por exemplo, no meu TCC eu falo isso, ele fala que assim, o aboio do Nordeste é que realmente se desenvolveu musicalmente, porque aqui é que se fazia um aboio para além de simplesmente vocalizar as notas, como a gente conhece, né? A gente pensa aquele aboio, uma vocalização. Aqui se desenvolveu musicalmente, que dava até pequenas quadraturas de músicas com texto, com discurso e recitativos, inclusive. Então, esse aboio do Nordeste, ele se desenvolveu e, assim, quando eu comecei a ver composições para o canto lírico de brasileiros sobre esse aboio, eu disse, não, é isso que eu quero falar. É disso aqui que eu quero falar. E a gente se sente brasileiro fazendo aquilo, né? Então, foi muito legal. É por aí que vai o meu TCC. Pronto, a gente está falando de ser brasileiro. Como é para tu a experiência de ser brasileiro? Bom, pois é, né? Isso é bem... É bem difícil, essa é difícil. Né? Assim, cara, eu penso que ser brasileiro... Eu sou brasileiro e eu sinto muito orgulho de ser brasileiro. A gente tem muitos problemas sociais, econômicos, diversos problemas na nossa própria sociedade, no nosso país, mas mesmo assim eu me sinto orgulhoso de ser brasileiro, sabe? É o que eu sou, não trocaria por nada. Enfim, quando eu comecei a fazer canto, eu queria falar sobre isso, porque a gente, como eu te falei anteriormente, a gente, no canto lírico, a gente normalmente foca no estudo de um canto estrangeiro. Num canto em uma língua totalmente diferente da nossa, que a gente não sabe o significado, que a gente teria que estudar, né, para poder saber o significado. Então, assim, as primeiras pedras, vai fazer um concurso para canto, tem que cantar italiano, francês e alemão. Aí, por fim, lá, talvez tenha uma música brasileira. Então, assim, eu queria focar nisso, nessa ênfase na canção brasileira, como também um objeto de estudo e de formação, como um elemento para a formação do cantor lírico brasileiro, né? Então, assim, para além dessa identidade que a gente tem como brasileiro, essa canção também pode ser utilizada, essa canção erudita brasileira também pode ser utilizada para a formação dos cantores líricos, né, nacionais. Então, assim, isso desde o começo lá, Mário de Andrade já falava isso no movimento modernista, mas bem antes disso já existia movimentos que focava nessa utilização da canção em canto vernacular. Mas, por exemplo, a partir de Mário de Andrade ele já falava disso.
depois do movimento modernista, ou no início dele, ele já falava, se os cantores, se os professores de canto valorizassem essa canção nacional, poderia muito bem sair uma escola de canto, não digo nova, ele falava, mas nacional e com aspectos nossos. Como existe uma escola de canto americana, uma escola de canto italiana, que são as mais tradicionais, italiana, alemã e francesa, poderia também surgir uma escola de canto brasileira, ele falava, nacional. E que valorizava essa parte da cultura da gente, né? Como eu falei, assim, você faz que eu sou brasileiro, você se sente brasileiro fazendo aquilo, né? É diferente, você tem propriedade para cantar na sua própria língua, né? Propriedade em interpretar, propriedade para poder passar para o ouvinte, para a plateia, o que você quer passar, né? Então, assim, se você vai num show, qualquer show que seja, de música brasileira, popular, e você entende tudo aquilo, você sente e recebe como plateia, né? Se você está na posição de plateia, você entende e recebe aquela mensagem que a pessoa que está cantando, ou tocando, ou apresentando, está querendo transmitir, né? É diferente se você vai para uma ópera, por exemplo, sei lá, vai no Teatro de Santa Isabel assistir a ópera de Don Giovanni, de Mozart. Você vai lá assistir, você vai, legal, isso aí, beleza. Aí você vai lá e lê o letreiro para poder entender o que está sendo cantado em italiano, mas você não sente aqui, não carrega consigo aquilo ali como é seu, é próprio seu, né? E quanto é diferente quando você vai num concerto de música brasileira. Você sente brasileiro e você diz, isso aqui é meu, é minha cultura. Né? Então é por esse viés que eu quis enfatizar o meu estudo de canto. E tu tá falando uma coisa sobre emoção, assim. Eu queria saber como é a tua emoção com o aboio. O aboio é um canto melancólico, né? Ele é um canto que traz essa emoção do vaqueiro, do marroeiro que está lá. Hoje em dia não tem mais isso, né? Assim, é uma coisa que a gente fala que pertenceu ao imaginário popular. Inclusive, Guerra Peixe, que é um dos autores que eu falo no meu trabalho, que compôs peças sobre aboio. Ele viveu aqui no Recife, ele trabalhava como orquestrador e como regente de uma orquestra para uma rádio aqui em Recife. E quando ele é carioca, e quando ele veio para cá, entre meados dos anos 900, ele viu que tinha que olhar para essa parte da cultura popular. Então ele descobriu, por exemplo, que existia aboiadores lá em Peixinho. Cara, eu passei por Peixinho e passo de ônibus todo dia. Então, assim, ele falava que naquela região ali de Matadouro que tinha cantores de aboiadores lá que cantava e fazia esses cantos todos, escreveu né, sobre esses aboiadores. Então, é uma coisa que estava no imaginário popular, na cultura popular, mas também era um canto de trabalho. Né? O aboio, ele se origina como um canto de trabalho. Né? Como aqui em Pernambuco a gente tinha carregadores de piano que saía andando e cantando e carregando piano na cabeça, a gente tem também aboiadores que cantavam para organizar a aboiada, né? Botar os bois no lugar certo. Inclusive ele falava assim, se você vai numa fazenda e se junta o seu gado com outro gado, o seu próprio gado, ele entende o seu canto, o canto do vaqueiro, do seu próprio vaqueiro. Então, ele não vai dar atenção ao canto do vaqueiro da outra fazenda. Né? Ele falava muito isso, então, assim, isso é bem interessante. Né? E é um canto melancólico, é um canto que traz esse sofrimento de um cara que está trabalhando o dia todo, sol a sol, né? Que trabalha, é um trabalho braçal, né? Não é um trabalho só intelectual, mas é braçal o trabalho do aboiador, do vaqueiro. Então, assim, antes era um trabalho, né? Hoje são muitos poucos assim que a gente encontra. Quando a gente encontra aboiadores hoje é em festivais de vaquejadas, etc. Né? Isso não existe mais como... Pelo menos até então eu penso que não existe mais, mas pode ser que exista em algum interior, né, bem distante. Essa prática ainda de arrumar o gado, o aboio com os aboios, né? Então é isso, essa emoção que passa, né? O lamento, o canto de lamento do vaqueiro, a sua própria vida, o canto do aboio, ele fala da vida do próprio vaqueiro, do sofrimento do vaqueiro, que ele vive no sertão, que ele vive num lugar de seca, que ele vivia sabe? Então, falava desse próprio sofrimento do vaqueiro. Então, é muito emocionante falar sobre isso, né? Esse tipo de canto. E quando ele é transposto, quando ele é trazido para esse meio erudito, né? O compositor erudito, ele olha para essa questão da cultura popular e traz para o meio erudito, né? Ele transpõe para esse lado erudito,
Quando a gente vai cantar essa canção, a gente não pode cantar como se fosse qualquer coisa. A gente tem que passar essa emoção, né? Do aboiador também, mesmo que a gente não seja aboiador. Então a gente tem que passar isso. E como é que a gente passa isso? Entendendo esse contexto em que o aboiador ele vivia, ele trabalhava, né? Entendendo esse contexto do próprio canto do aboiador, né? O aboio, ele é inerente à figura do boi. Sim. Né? Eu queria também perguntar um pouco sobre a figura do boi, assim, o que ela representa no teu trabalho ou para tu, enquanto pessoa também. Sim. Assim, no meu trabalho é uma coisa importante e a figura do boi, ela é uma figura que está presente em todas as manifestações do Brasil, né? Assim, em todas, vamos dizer assim, em todas as regiões do Brasil, possui alguma manifestação cultural que esteja ligada à figura do boi. Né? Então, em todos os estados, em todas as regiões, você tem essa presença. Então, aqui no Nordeste, a gente tem essa figura do boi, do aboiador, né? Mas, por exemplo, você tem também a figura do meu boi, em outras traduções, né? Que tem utiliza essa figura do boi. Né? Ela como diversos autores falavam, o próprio Mário de Andrade também falava isso, ela é a figura que unifica todo o país. Né? Ela é uma figura unificadora do país todo, como uma figura cultural, né? Da tradição oral. A gente tem muitas coisas de tradição oral. Né? Aqui, só em Pernambuco, só na região Nordeste, só em Pernambuco a gente tem o coco, a ciranda, o maracatu, o frevo. E assim vai. Só aqui, só o nosso cantinho aqui. Mas no Brasil inteiro a gente tem essa figura do boi como uma figura importante para o imaginário. Né? Sobre essa coisa nacional do boi, assim, eu estava lendo e eu lembrei de um poeta gaúcho chamado Jaime Caetano Brown, e ele tem uma passagem no texto dele que ele conversa com um gado, e tem essa parte do texto muito linda que ele fala: até o próprio gado sente no seu mistério profundo que és um pedaço de mundo num mundo diferente. Exatamente. E tem essa coisa um pouco astral, assim, dessa figura do boi para várias culturas, assim, em vários lugares. Sim. E o teu trabalho traz muito bem isso, assim, essas referências de onde isso aconteceu, como isso funciona. Sim. Infelizmente, a gente está chegando no fim. Eu falei que a coisa era ligeira. É muito rápida. Dá para a gente ficar conversando aqui horas. Sim. E horas e horas. Mas a gente tem esse jogo aqui, que é o jogo de palavras. Eu vou dar uma palavra para tu. E tu vai responder isso ou com uma contrapalavra ou com uma frase que faz sentido para, enfim, preencher nessa palavra. A primeira é território. Nordeste. Sonoridade. Tradição oral. Brasilidade. Ai, meu Deus. Identidade. Palco. Emoção. Boi. O boi para mim traz melancolia, sempre. Essa ideia do aboiador e da melancolia, sempre. Muito obrigado. Eu que agradeço. Parabéns pelo teu trabalho. Obrigada. Esse trabalho ele vai estar disponível no repositório Atena. Lá também tem teses, tem dissertações, tem outros TCCs. Vocês podem procurar por lá as investigações que vocês quiserem fazer. Esse programa vai estar na TVU, mas também vai estar no YouTube, então vocês podem ir lá fazer comentários e falar o que vocês estão achando desse trabalho, dessas pesquisas, das nossas conversas e participar também, interagir com a gente. Muito obrigado de novo e até o próximo episódio.